Então você vai pedir a Deus: Senhor, eu gostaria disso, disso, disso. Mas quais são os seus objetivos? Espírito Santo, me dê objetivos espirituais para este ano, para como eu devo agir, para crescer espiritualmente e para ministrar, para que eu possa trazer o céu para a terra. Amém. Quando você define os objetivos, você tem um plano de treinamento estruturado. Tem? Quem já treinou sabe do que estou falando. Plano de treinamento. Quantas vezes por semana eu vou à piscina, ou vou correr, ou vou para a academia? Quantas vezes, quanto tempo, amém? E aqui você vai definir quanto tempo vai ler a Bíblia, quanto tempo vai orar por dia, quantas vezes vai jejuar durante a semana. Você sabia que o jejum na Bíblia não era só de vez em quando, mas eles jejuavam sempre? Na verdade, não dizia se algum dia vocês quiserem jejuar, a Bíblia diz, quando jejuarem, façam assim. Era um estilo de vida. Então você precisa decidir, quantas vezes vou jejuar? Vou jejuar uma vez por semana. Qual é o dia em que vou jejuar? Aquele dia em que talvez seja mais fácil para mim, quando estou em casa, quando não tenho mil compromissos. Qual é o dia? Quantas horas vou orar em línguas? Porque orar em línguas é algo que acelera, pois a palavra de Deus diz que orar em línguas edifica a si mesmo. O que isso quer dizer? Que não tem a ver com os outros. Significa que espiritualmente eu cresço. É como se edificar significasse construir sobre algo. É como se espiritualmente, quando oro em línguas, eu fico mais próximo das coisas de Deus, então vou orar em línguas 15 minutos por dia. 1 hora por dia vou ler a Bíblia, pelo menos vou seguir meu plano. 3 capítulos por dia, 5 aos domingos. Como vou fazer isso? Vou ler um livro por mês, vou ler um livro por semana. Tudo isso você define e faz o seu plano de treinamento espiritual. Amém. Isso também serve para o treinamento natural. Então, você pode fazer um espiritual, pode fazer um natural e pode fazer também um para a sua alma. A alma, o nosso cérebro. O que vou ler para poder crescer? Estamos falando do mundo espiritual. Quais são os livros que eu devo ler mais? Aqueles que falam sobre o mundo espiritual, sobre crescer. Em um livro do John Bevere, acho que nós temos ele. Também tem um aplicativo. Vocês já viram com um X na frente? Quem já leu? Como é chamado em italiano? A Messenger não. O nome do negócio? Não, o web se chama Messenger. Eu queria saber o nome do livro, não me lembro. De qualquer forma, o livro é múltiplo, não é? Sim, de qualquer forma, se vocês têm um celular, podem baixar gratuitamente esse aplicativo chamado Messenger. Lá tem um estudo muito legal do John Beaver sobre como ser potencializado nos dons com coisas bem simples, com a voz lindíssima do Maurizio, que também é a nossa aqui, e vocês podem ouvir, então, o que vou ouvir e fazer? Olha você aqui. Chama-se X multiplica o potencial que Deus te deu. Estamos mesmo no tema. Tem um livro e tem um audiolivro que você pode ouvir gratuitamente. Olha, multiplica o potencial que Deus te deu. Vá no Messenger e escolha esse. Esse livro, que tem um X enorme na capa, tem lições lindíssimas que com certeza vamos comentar também nos nossos grupos ao vivo. Então, fala sobre como definir objetivos, fazer um plano de treinamento espiritual, um plano de treinamento mental com o que vou alimentar minha mente. E um plano de treinamento, se você quiser treinar também o corpo, seria perfeito. Espírito, alma e corpo felizes. Pense em mais bonitos, mais felizes. Sim, depois sugeriremos outros livros para vocês. Depois, o modo de treinamento. Repitam comigo, o modo de treinamento.
Ou seja, vou orar todos os dias. Como farei isso? Quantas horas? Quanto tempo? Modo. Oração em línguas, aquilo que falei antes para vocês. Então eu faço um plano e defino os modos. Depois, quando você pratica esportes, eles sempre dizem que é preciso aquecer, certo? Em qualquer coisa, na piscina, na academia, sempre há um tempo de aquecimento. O aquecimento será no início do ano. Nós vamos começar a tentar liberar palavras proféticas, orar pelos doentes, orar pelos endemoniados e usar todos os dons do Espírito Santo, que são 9. 3 categorias. Quais são os dons de poder? Se você não sabe, precisa fazer a escola bíblica. Milagres, curas, no plural, fé. Então, nós precisamos nos exercitar nos dons do Espírito Santo. Depois, existem os dons de revelação, que são um grupo de 3. Quais são? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos é entender se no lugar há anjos, demônios, movimentos malignos, etc. E depois tem outra categoria, mais 3, que são os dons de palavra. Quais são? Interpretação de línguas, profecias e o falar em línguas. Nós precisamos praticar todos os dons. Então, o aquecimento significa que talvez eu comece assim, oro por uma pessoa por dia, ou então intercedo por alguém. Ou ainda, todos os dias, eu me dei esse objetivo. Preciso fazer algo espiritual, ou seja, uma profecia, uma oração, uma vez por dia para alguém, seja na rua, seja fora da rua, pelo telefone, uma pessoa por dia para quem eu vou ministrar de forma sobrenatural. Isso é um aquecimento. O aquecimento significa que você começa devagar para depois aumentar a intensidade. Quem faz academia sabe disso. Vocês veem que no vídeo nós vemos, vocês lembram do vídeo? Que o Stefano começa com uns pezinhos bem bonitinhos, leves. Vocês lembram disso? E depois ele começa a aumentar a carga, porque no final você vai ser ótimo em levantar pesos pesados. Amém? Então, você começa devagar e depois vem a intensidade. Outra coisa que se fala no esporte é sobre ter um tempo de descanso. Recomendam descansar pelo menos um dia na semana. E aqui eu quero entrar na parte espiritual dizendo: descanse, porque não depende de você, depende de Deus. Diga comigo, não depende de mim, não são os meus esforços que me fazem ser usada pelo Espírito Santo, é a minha disponibilidade. Digam comigo, não são os meus esforços, é a minha disponibilidade. Então, imagine, eu sou Deus só por um segundo e eu quero usar alguém. Ali tem um rapaz que precisa de oração. Ali tem um rapaz que está gritando dizendo: Deus, o que eu faço? Ele nem sequer conhece Deus. O Espírito Santo vai olhar ao redor desse rapaz para ver se há alguém com quem ele possa falar. E se não houver ninguém, ninguém levará a palavra de Deus para ele. Deus terá que encontrar outros meios. Mas se houver alguém, Deus vai usar essa pessoa, sim ou não? Certo. Então, se eu estou procurando alguém para ajudar o Giacomo e eu olho e digo, mas quem pode ajudar? E se eu vejo uma pessoa disponível que é capaz? Porque tem que ser disponível e capaz. Não adianta ser só disponível, né? Diz, eu estou disponível, mas ele caiu no chão. Eu sou magrinho, não consigo levantá-lo. Essa disponibilidade não vale muito. Talvez eu possa chamar outra pessoa, venha aqui me ajudar. Então, a disponibilidade é muito importante. Quando começamos a nossa igreja,
Quem conhece a minha história sabe que uma das pessoas que começou a igreja conosco, além da pastora Diana, se chama Andréa, que hoje é ministro em outra igreja. Casou-se com uma moça de outra igreja. Andréa estava na piscina e eu acordei com uma grande vontade de nadar. Fazia muito tempo que eu não nadava. Era agosto. E eu disse, hoje vou à piscina. E enquanto estou nadando, Deus fala comigo sobre esse rapaz, o André. E eu vejo que ele está ali e me pergunta, você nada bem? Eu agradeço, digo aos homens e continuo nadando. E o Espírito Santo fala comigo e me diz para falar de Jesus para aquele rapaz que hoje é um ministro de Deus. Aquele rapaz em uma piscina desconhecida, porque Deus tinha a mim, que estava disponível, sabia ouvir a sua voz e tinha tudo, o equipamento necessário para poder ajudar o André. Então Deus usou a mim, mas a piscina estava cheia de gente. Por que Deus usou a mim? Porque eu estava disponível e equipada. O que você precisa fazer é se equipar. Nós precisamos participar de todos os seminários. Este ano vamos fazer um monte de seminários sobre o sobrenatural, escola profética, escola dos dons, escola do Espírito Santo, escola da voz de Deus, vai ser pregado aos domingos, vai ter uma conferência ao ano. Você precisa se preparar e estar disponível. Diga comigo, preparados e disponíveis. Então, se eu não estou disponível, Deus não pode me usar mesmo que eu esteja preparado, porque eu posso estar preparado, ver alguém morrendo e não ir salvá-lo. Em vez disso, se eu estiver preparado e disponível, vai acontecer. Por exemplo, eu viajo muito e eu durmo quando estou nos voos. Profundamente, eu descanso. É o meu momento de descanso. Eu sei que muitos têm medo e não dormem. Eu durmo. Eu digo, Senhor, se tiver que cair, paciência. Que seja rápido. Mas eu sempre faço uma oração e digo, Deus, se o Senhor quiser falar com alguém, que seja agora, porque depois eu vou dormir. Então você tem alguns minutos antes de eu dormir para que eu possa falar de Jesus. Uma vez eu estava ao lado de uma senhora e ela me olha e diz assim, estou fazendo essa viagem para entender o sentido da minha vida. E eu digo, hoje não vai ter sono. Simples. Uma vez, um rapaz alemão disse do nada, você sabia que quando o avião sobe e desce é perigoso? Porque eu estudo isso, ele começa a contar como o avião pode cair, não cair e por aí vai. Aí olho para ele e digo, você está com medo, né? Que você estuda sobre avião. É sim, mas enfim, e aí começamos a conversar. Outra vez, eu estava ao lado de um senhor que era muito famoso no Brasil. Eu estava indo para o Brasil. Era um daqueles que entrava no meio das partidas de futebol, ia beijar e cumprimentar todos os jogadores. Ele era muito famoso na época. Os brasileiros de uma certa geração o conhecem. Mas como eu não acompanhava futebol, ele me olha e pergunta, você tem medo de avião? Eu digo não. Posso segurar sua mão? E eu digo, bem, quer dizer, a gente nem se conhece direito assim em 2 segundos. E olho e digo, desculpe, por que é que eu morro de medo quando embarco? Então eu passei a noite toda conversando com ele, com o senhor que estava ao lado dele, sobre Jesus. Mas a noite toda, conversas profundas sobre Deus, sobre o macaco, sobre tudo. Por quê? Porque eu estava disponível e preparada para isso. Este ano você precisa estar disponível e se preparar para fazer a vontade de Deus onde quer que Ele queira que você faça. Então, o descanso não depende de mim, não sou eu quem faz milagres, depende de Deus. Eu apenas escuto, eu sei escutar, eu sei como o Espírito Santo se move, eu me coloco à disposição para fazer a vontade de Deus. A outra coisa que se pede é a flexibilidade. Quando você pratica esportes, se faz sempre as mesmas coisas, você se cansa. Por isso dizem que você precisa ser flexível e variar.
Por isso, alguns, ao fazer musculação, trabalham braços, depois abdominais, depois pernas, mudam o estilo se nadam. Depende do esporte que pratica e é preciso variar um pouco. Aqui entra o seguinte: reze com os amigos, vá com outras pessoas rezar por alguém, participe de uma conferência. Faça outras coisas para dar mais movimento ao seu treinamento. Mas você precisa jogar de acordo com as regras. Repitam comigo: eu preciso jogar de acordo com as regras. Então, siga as orientações da Bíblia ao se exercitar nos dons do Espírito Santo. 2 Timóteo 2:5 diz assim: do mesmo modo, quando alguém luta como atleta, não recebe a coroa se não tiver lutado segundo as regras. Repitam comigo: eu preciso lutar de acordo com as regras. Onde estão as regras? Na palavra de Deus. Então, eu não posso agir do meu jeito. Eu preciso agir conforme aquilo que Deus me ensina. Amém? E não é só isso. Quando você faz um treinamento sério, você precisa de um treinador. Você precisa de alguém que já fez aquilo ou que já estudou para isso. Ou às vezes vocês veem que muitos dos treinadores de futebol também foram jogadores, porque eles não só conhecem a teoria, mas também a prática. Por exemplo, eu acho que é muito melhor ter alguém que conhece a prática e a teoria do que alguém que conhece só a teoria. Aliás, se eu tiver que escolher, prefiro alguém que tenha só a prática. Sabe por quê? Porque ele não só estudou como funciona o futebol, mas também vai entender a pressão dentro de campo, algo que quem nunca jogou não pode saber. Vai entender as dinâmicas do vestiário. Por isso, é muito importante ter alguém que se move no espírito para poder nos dar dicas de como agir no espírito. Então, além de mim, haverá muitos ministros que passarão aqui pelos nossos púlpitos. Por exemplo, nós já tínhamos convidado, sem saber a palavra do ano, tínhamos convidado no início do ano o Randy Clark, que é quem ensina na escola da Betel, que é o professor da escola de cura e que estará aqui na conferência do ano que vem. Sem saber, Deus já está organizando tudo. A Cindy também está organizando com o Todd White. Então, teremos muitas pessoas que estão se exercitando mais do que nós para poder crescer ainda mais. O que você deve fazer? Participar. O que nós devemos fazer? Participar. No treinamento, você precisa estar presente. Amém? Vamos ler outra passagem. Filipenses 3, do 13 ao 14. Irmãos, não penso que já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que ficou para trás e avançando para o que está adiante. Corro em direção à meta para ganhar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que ele diz é: eu esqueço o que ficou para trás. Diga comigo: este ano não importa mais o que eu já fiz de bom ou de ruim. Deus me usou para curar uma pessoa, não importa, isso foi ontem. Rezei pelas pessoas, todas morreram. Não importa, isso foi ontem. Nunca orei por ninguém, não importa, isso foi ontem. Vocês sabiam que uma pessoa pode começar a praticar esportes até hoje? Penso agora nas redes sociais, nós vemos pessoas de 80 anos começando a praticar esportes com físicos impressionantes. Eu também vi uma postagem de alguém que dizia assim: ele mostrava o avô dele, todo fofinho quando era velhinho, o avô dele que fazia as coisas em casa, meio gordinho, de chapéu, e dizia assim: mas por que justo no meu tempo a gente tem que ter todos esses idosos cheios de músculos? Não, era tão bom ficar com a barriguinha. Agora você vê aqueles de 80 anos. Mas, né? Vocês já viram a modelo mais velha do mundo? Ela tem 92 ou 94 anos.
Você olha para ela e pensa, justo no meu tempo tem que aparecer essas modelos, né? E eram tão lindas as senhorinhas que cozinhavam, não é? Ainda hoje são lindas. Mas enfim, não importa. Repitam comigo, não importa. Não importa se é a primeira vez que você vai orar pelas pessoas. Não importa se você já orou e se decepcionou. Não importa o que passou, é um novo tempo. Amém? A gente começa treinando de um jeito diferente. Então, uma coisa eu faço. Vamos ler juntos. Uma coisa eu faço. Esqueço o que ficou para trás e me lanço para o que está adiante. Corro em direção ao alvo. Aqui, obviamente, ele está falando de salvação. Está falando de correr em direção a Deus. Mas se usarmos isso no nosso contexto, qual é o nosso objetivo para este ano? Crescer espiritualmente, fazer com que o sobrenatural se torne natural. Diga comigo, este ano eu cresço espiritualmente e faço com que o sobrenatural se torne natural na minha vida. Quando eu era católica, eu tinha um pai espiritual. No mundo católico, quando você é sério, você tem tipo um pastor, alguém que te acompanha, um mentor. Eu tinha esse mentor, um padre espanhol que era do Opus Dei. Eu tinha lido alguns livros que ele me deu, enfim, ele me guiava. E me lembro que rezei por esse homem em uma festa de aniversário, uma história que já contei para vocês. Enfim, esse homem teria que amputar a perna, ele estava com gangrena. Eu e uma amiga minha rezamos por esse homem e ele ficou curado. Fizeram um exame antes da cirurgia, até porque a perna dele já estava desinchada e ele estava completamente curado. Então ele teria que fazer uma cirurgia na quinta-feira. Na quarta, ele estava nesse aniversário com a perna daquele jeito. Nós rezamos por ele e ele fica. Não precisou mais amputar a perna. Foi o meu primeiro grande milagre. E eu me lembro que fui lá, era o meu. Eu via toda semana, ele já era um mentorado. Vou lá na minha confissão, vou lá para dizer, você não faz ideia, estive nessa festa, oramos por essa pessoa. Ele não se mexeu, ficou daquele jeito. Ausência de manifestação. Ele me olha e diz, e daí? E eu digo, e daí? Isso é um milagre. E ele me diz assim, na vida de um crente isso deveria ser algo cotidiano. E eu digo, porém, obviamente eu queria dizer para ele, então me conta quantas pernas você já orou, mas não falei isso. Eu me contive. Queria dizer, então faz uma lista das pernas pelas quais você orou e que desincharam. Mas não falei, respeitei, ele era minha autoridade, então calei. Mas ele queria me ensinar alguma coisa. Esse deve ser o seu estilo de vida. Onde eu estava? Em uma festa de aniversário. Não era numa igreja. Onde você está? Em qualquer lugar. Ore, mas pastoreie então não acontece. Não depende de você. Isso entra em descanso. Depende de Deus. Amém. Outra coisa que Paulo disse é que tratava duramente o seu corpo. Já falamos sobre a disciplina que os atletas têm. É para ter um desempenho melhor. Nós precisamos fazer todos os dias. Digam como é. Quando se ora, quando se treina espiritualmente, quando você deve fazer isso, quando tem vontade e quando. Quando não tem vontade, vai mesmo assim. Oh, que maravilha! Vocês já estão quase treinados. Então, é óbvio que quando você serve a Deus, é claro que quando você serve a Deus, pode ser que haja até perseguição. Porque quando você começa a orar no seu local de trabalho e diz, aquela pessoa foi curada, eu fui expulsa de uma escola de freiras porque eu orava pelas pessoas, freiras pagãs. Então é óbvio que o inferno pode se levantar contra você. Mas eu li da última vez uma coisa que Charles Spurgeon disse, muito bonita, que é, não é um problema quando somos perseguidos, porque a igreja cresce, nós crescemos. O problema é quando somos aplaudidos.
O cristão sofre muito mais, como dizia Charles Spurgeon, quando você começa a ouvir: que bom, que bom, que bom, porque ele se sente como Deus. É muito melhor quando somos perseguidos, porque aí sabemos que fazemos isso por Deus mesmo quando ninguém está vendo, e isso faz bem para nós, não faz mal. A pior coisa é quando as pessoas falam bem demais da gente e o nosso ego sobe demais. Então, este ano nós precisamos, digam comigo, treinar para nos movermos e manifestarmos os dons do Espírito. Há outras coisas que falamos, estão só na primeira parte. A palavra profética diz: precisamos nos multiplicar em tudo de forma intencional, mas espiritualmente mais do que qualquer outra coisa. Precisamos nos multiplicar. Digam comigo, eu preciso me multiplicar. Fazer discípulos é se multiplicar. Quando Jesus disse: vão por todo o mundo e façam discípulos, ele estava dizendo: tudo o que eu ensinei a vocês, passem para outros. E eu quero ampliar isso. Qualquer coisa que você faça para Deus ou qualquer coisa que você faça na vida, forme alguém como se você fosse morrer amanhã. Não deixe nada sem funcionar, como se você fosse morrer amanhã e esteja pronto para que uma pessoa faça o que você faz sem deixar nenhuma lacuna. Você toca bateria este ano? Forme um baterista. Você é líder de louvor? Este ano, forme um líder de louvor. Você cuida das projeções? Este ano, forme alguém para as projeções. Você cuida das crianças? Este ano, escolha alguém e treine essa pessoa para saber tudo o que você sabe. Porque este é um ano em que Deus quer que a gente se multiplique em outros. Amém? O discipulado não é nada mais do que pegar tudo que você tem e depositar na vida de outras pessoas. Quando morrermos, devemos morrer vazios, porque entregamos tudo o que sabíamos para alguém. É assim que você continua vivendo nos outros, de geração em geração. Vocês sabem como as pessoas conheciam a Bíblia? Elas não liam. Os pais contavam para os filhos, que contavam para os avós, que contavam e assim por diante. Quer dizer, os avós contavam para os filhos, que contavam para os filhos e assim por diante. Boca a boca, tudo o que você sabe, as histórias que você conhece, a experiência que você tem, deposite essa experiência em alguém. Assim, se um dia você não estiver mais aqui, todo o esforço que você fez estará na vida de alguém que aprendeu aquilo que você levou anos para aprender. Quando você souber das coisas de Deus, passe isso adiante para outros e não faça isso. Faça de forma intencional. Digam comigo, intencional. Não só se acontecer por acaso. Você vai escolher uma pessoa e vai dizer: fulano, eu trabalho com madeira. Pode ser seu filho, seu primo, alguém que trabalha com você. Eu vou te ensinar tudo o que eu sei de forma intencional. Eu sou a bateria. Vou te ensinar tudo o que sei. Eu sou um empreendedor. Vou te ensinar tudo o que sei. Escolha alguém ou mais de uma pessoa e treine-os de forma intencional. Deposite tudo o que você tem na vida de outra pessoa. No final do ano, nós precisamos nos multiplicar pelo menos em um. Amém? A mesma coisa, Jesus. Este ano, coloque esse objetivo para você. Escreva nos seus objetivos: eu vou levar uma pessoa a Cristo. Não precisa colocar uma meta que você não consiga alcançar. Quando você faz esporte, eles te dizem: não coloque de um dia para o outro a carga de 100. Comece devagar. Não diga que vai levar 100. Vamos fazer isso, essa certeza comigo, um discípulo. Vocês estão prontos? Quantos? Um discípulo não precisa ser 2. Digam comigo: vou levar uma pessoa a Cristo. Mas não é só porque ela veio no domingo e aceitou Jesus. Eu vou acompanhar essa pessoa para que, no final do ano, ela seja um verdadeiro discípulo de Jesus. Se fizermos isso, no ano que vem toda a nossa igreja será exatamente o dobro. Empover 2025, o ano do treinamento e do fortalecimento espiritual.